Elisa, eu queria agora fazer um contraponto. É muito difícil que a gente ache um perfil de empresário, de empresária que seja gestor e artista ao mesmo tempo. Eu conheço inúmeras empresas, inúmeros personagens que ou eles são artistas ou eles são gestores. Você consegue fazer as duas coisas de forma muito equilibrada. Você é a mão que está aqui comandando tudo como gestora, mas também é a pessoa que tem um olhar da criatividade. Como é que acontece esse encontro? Boa pergunta. Primeiro de tudo, eu acho que quando você chegou aqui na Empório e você pergunta, meu Deus, como é que você criou tudo isso? Como é que você fez tudo isso? Eu não fiz nada sozinha, tá? Eu tenho uma equipe. Eu tenho uma gestora maravilhosa, que está comigo desde que a gente abriu as portas. Tenho duas gestoras muito fortes, que são meus braços direito e esquerdo. E elas me dão essa permissão, né? Se eu consigo criar, se eu consigo estar aqui com você agora, é porque eu sei que eu tenho uma retaguarda muito forte. Ninguém consegue sustentar um negócio, menor que seja ou grande que seja, se você não tiver um backup que funcione na íntegra. Então, a primeira coisa é você se cercar de pessoas que confiem em você e que você confia a elas a sua presença ou a sua ausência. Então, esse para mim é uma premissa. Uhum. Segundo, eu não dou conta de tudo. A primeira mentira aí que eu tenho que desfazer, né? Eu não dou Não conta dá. de tudo. Mas eu confesso que eu trabalho além da média. Eu confesso que eu me encontro num lugar, de fato, de uma pessoa mais acelerada, mais realizadora, mais executora. Eu confesso também que é um desafio muito grande equilibrar esses pratinhos dessa ambidestria, mas é uma cachaça deliciosa. Por quê? Tem que fazer sentido. Nada do que eu construo, e aí eu vou te trazer um pouco essa capricorniana, não dá para ser simplesmente no campo da ficção, não dá para ser no campo da magia. Quando perguntam para mim sobre eventos, por exemplo, para eu dar uma ideia aqui, o evento para mim é muito além de uma decoração. O meu evento, quando eu começo a construir isso com o meu cliente, menor que seja, Tamir, eu vou para o conceito, eu vou para a estratégia, eu vou para o sentido dele existir. Eu falava há pouco antes da sua chegada com uma cliente, ela está querendo fazer um evento aqui de team building para a empresa dela, que virão 40 diretores, e ela queria alugar o espaço com almoço, com café da manhã, almoço e coquetel, que a gente faz tudo. Uhum. E aí eu disse: "Tá, mas antes de falar ela já queria falar do menu". Eu falei: "A gente vai ter esse momento de falar da decoração, do móvel que você quer usar, da paleta de cores do seu evento, do menu que você quer servir, da música que vai ser tocada. A gente vai ter esse momento. Agora eu preciso entender qual é o sentido do seu evento, qual é a estratégia, qual é o motivo, por que que você quer fazer esse evento. Primeiro, por que que você escolheu Empório, né? E por que que você vai realizar esse evento, seja lá onde for. Uhum. Então, esse sentido é que dá forma. Então, quando eu pego esse lado Elis, razão, que é esse pragmatismo, esse lado mais planejador, mais dentro de um cronograma, de um checklist, né, de todo um briefing ali bem realizado, depois eu alio isso à imaginação. Aí eu alio ao mundo da mágica, à Disney. Aí eu me divirto. Aí eu viro a É a Minnie. melhor parte. Aí eu viro a Minnie. Mas acredite, eu amo esse outro lado. Eu amo esse lado do construir o propósito, do construir a estratégia, do construir o conceito. E eu acho que é exatamente aí que mora o grande valor, né? O nosso design de experiências, ele vai muito além do decor. Vai Muito. muito além desse lado criativo do belo. O belo para mim tem que ser antes sentido. Ele tem que fazer sentido. Ele tem que impactar lá na ponta. Ele tem que ter razão de ser. Vou dar um exemplo, um outro. Esse espaço onde nós estamos. Poderia ser de diversas formas, Sim. né? E aí, quando eu fui conversar com o meu designer, que é um dos nossos colaboradores, eu disse para ele: olha, eu quero um ambiente leve, descontraído, com obras de arte,
bucólico, né, que a gente traga a natureza para dentro, mas de uma maneira que o meu convidado, né, ele se sinta muito confortável. Quero uma cadeira confortável, mas eu não quero uma cadeira de couro, robusta. Não, não é esse momento. Então, o ambiente ele tem que comunicar a minha mensagem, né? Então, eu não poderia estar num ambiente aqui extremamente clássico, Sim. com cores escuras ou de uma maneira muito formal, quando na verdade o nosso bate-papo é de uma leveza A absurda. intenção não é Não essa, né? é essa. Então, essa intencionalidade, ela nasce lá atrás. E aí é a razão falando, né? O criativo está aqui, mas antes teve essa inteligência criativa por trás. É justamente essa dicotomia, Dicotomia, né? exatamente. Entre a gestora e a artista. Exato. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido sempre. Elis, existe uma cobrança por parte. Você vive o negócio integralmente, a impressão que eu tenho, por tudo que acompanho do Grupo Empório, por tudo que você faz e realiza. Então a impressão que eu tenho é que você vive o negócio muito integralmente. Existe uma cobrança por parte da sua família, do seu marido, dos seus filhos, de que você talvez esteja mais ausente aqui ou mais presente aqui por conta disso? Certamente. E se não tivesse essa cobrança, eu ia me Ia ser sentir coisa errada. incomodada. Eu ia me sentir incomodada. Com certeza. Quando a gente fez a escolha, e aí eu falo de novo a gente no sentido plural mesmo, de eu me permitir entrar nesse universo corporativo como empreendedora, como empresária, a gente foi fazendo combinados, Aham. né? Ah, eu sempre trabalhei, sempre estive muito ativa, mas no momento em que eu me dispus a estar mais ausente em função desse empreendimento, tem os combinados com o adulto, né, que é o meu parceiro, meu marido maravilhoso, e tem aqueles combinadozinhos com os filhos, que eram menores, agora já estão com quase 13 anos. Existe uma ausência, sim, mas existe uma ausência consciente, porque eu também sou muito intensa. Então a minha presença, ela é muito intensa. Então eu faço valer a minha presença. Se eu estou com eles, eu estou para eles. Com Perfeito. eles, para eles, e sou a mãe moleca, eu sou a mãe que senta no chão, eu sou a mãe que faz o penteado, eu sou a mãe que vai pro jogo de futebol, eu sou a mãe que faz a comidinha não, gente, que eu não cozinho. Não, mentira, eu não faço a comidinha. Eu sou a A mãe que faz o comidinha foi mentira. sanduíche, a A mãe salada, que o vai suco. lá pegar a comidinha, pronto. Vou colocar a mesa lindamente para eles. Mas o bacana de tudo isso também, Tami, é perceber que houve uma virada de chave da parte deles e de uma maturidade que hoje eles me servem. E isso é muito gostoso, porque eu chego muito cansada às vezes, né, fisicamente falando e às vezes mentalmente, e eles abrem a porta para mim e dizem: "Mãe, eu preparei um chá para você. Coisa Mãe, eu posso tirar o seu sapato e fazer uma massagem? Mãe, a gente fez a gente não fez a mesa igual a sua, mas a gente fez uma mesa para você. que A gente vai tomar uma sopa ou vai tomar um suco, o que quer que seja. Não é sobre o que vai ser comido ou bebido. É um momento. Então eles criam esses momentos que eles sabem que eu faço tanto para todo mundo, eles me permitem ser servida, né, num ambiente que é absolutamente genuíno. Então isso acontece com meu esposo, isso acontece com eles. E eu sou muito grata por ter a família que tenho, a compreensão que tenho, mas vou dizer, de vez em quando eu choro. De faz vez em quando parte. eu sinto, sim. Quem me conhece em essência sabe que eu sinto muito de não estar tão presente como eu fui a vida inteira, mas eu não tenho pesar, não. Não. Não, eu sinto muito, corro atrás e dou conta dentro do possível. É uma constatação e você vai Não sou Mulher assumindo, né? Maravilha, não quero essa Exatamente. capa, estou devolvendo, não me Exato. pertence. E Elise, quando você sai aqui desse ambiente de trabalho, o que é que você gosta de fazer? Quais são os momentos que você tem de respiro? Onde é que você se acha no sentido de realmente estar em paz, de dar uma respirada? Uma respirada, né? Eh, eu gosto muito, qualquer que seja o ambiente, quando eu digo ambiente, a cidade, o país, seja lá onde for, eu gosto muito de estar em contato com a natureza. A Empório, ela é reflexo disso. Eu já ia dizer, não parece, né? Não é Você por tá contando acaso, uma novidade não, absurda. nenhuma novidade. Então, eu já habito, profissionalmente falando, o ambiente dos sonhos. Então, tudo que tem aqui dentro, eu acredito na essência da nossa entrega, né. Então, se a nossa casa ela é 100% acústica, é porque eu valorizo o bem-estar. Se a nossa casa ela é toda permeada por biofilia, por verde, por botânico,
É porque eu valorizo esse contato com a natureza. Perfeito. E é exatamente isso que eu passo para o meu cliente. Então, quando eu estou ausente desse ambiente físico, desses 600 metros quadrados, eu vou buscar sempre esse ambiente de pés descalços. Então, o meu luxo é ter esse tempo de presença comigo mesma, uma pausa para o meu chá, que eu amo chá, uma pausa para a minha leitura, que eu estou até em débito com ela, e uma pausa de escuta com quem eu mais amo, né? Que é esse meu núcleo, com amigos, amo dar risada, amo um drink, amo o mar, mas de verdade não tenha o lugar certo. Eu quero estar num lugar de leveza, Perfeito. em contato com a natureza, seja na Chapada Diamantina, que é o meu lugar Adoro no também. mundo. Eu, assim, me refaço ali todas as vezes que eu entro naquela conexão, seja no Pantanal. Eu acabei de voltar do Pantanal, Foi. era um dos grandes sonhos meus, que era fazer uma imersão lá. A gente ficou quase 15 dias no Pantanal. Muito tempo. Recentemente eu voltei da África. Então, assim, eu tenho uma imersão cultural, eu tenho uma imersão criativa, tenho uma imersão ali de muito conteúdo, mas com certeza eu tenho a imersão do bem-estar. Então, assim, eu me conecto para me reconectar o tempo inteiro. E você não faz isso, então, apenas num momento específico, umas férias anual. Não. Não. Quando você consegue, você vai para A esse gente lugar. tem uma casa de veraneio, que é o meu êxodo. Então, nos meus momentos mais, eu diria que críticos, assim, de trabalho, de cansaço, de grandes projetos, eu preciso estar nesse lugar. Ele é o meu templo, sabe? Então, veja que eu não estou falando de uma sofisticação. Sim. Eu estou falando de um tempo de qualidade, mas um tempo de qualidade no lugar certo, com as pessoas certas. E Perfeito. às vezes em silêncio, porque o silêncio fala muito, né? Ali é necessário. Muito. Para mim, que vivo no barulho e no Exatamente. colorido, o silêncio tem um valor absurdo, né? Por falar em barulho, como é lidar com pessoas o tempo inteiro? Você lida com pessoas o tempo inteiro e atende uma gama de mercado que é muito segmentada, é uma gama premium, né, de alto padrão, e a gente sabe que isso reflete em exigências que às vezes são muito maiores do que quando você lida com o público em forma de quantidade. A gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade. Sim. Quais são os desafios de lidar com pessoas a todo instante nesse contexto? Tamir, eu acho que em qualquer negócio, eu diria que a grande sacada é você sempre se colocar no lugar do outro. Eu falo para um público que eu conheço muito bem, né? Eu falo para um público que eu conheço bem as demandas. Então, quando eu digo eu não estou falando apenas de Elis Pinhon, eu estou falando da minha empresa, estou falando dos meus colaboradores. Desde o meu mídia, a minha gerente, a minha coordenadora, ao meu atendimento de porta. A gente tem treinamentos contínuos. Cada um traz uma bagagem, obviamente, né? Traz de si também uma história ali para contribuir, Sim. mas a gente também trabalha muito com esse treinamento do modo empório de ser. Ninguém entra aqui sem antes passar por esse treinamento. E não é um treinamento robotizado. É muito questão cultural. É você entender o que faz sentido. Compreensão. Uma mesmo. compreensão. Então, o que faz sentido para nós? Por que nós existimos? Para quê e para quem nós existimos? Qual é o sentido? Qual é o propósito do Grupo Empório? Então, lidar com clientes mais, eu diria que, a palavra não é nem exigentes, eu diria que clientes mais criteriosos, Sim. né, que tem um grau de critério um pouco maior. Não é desafiador no sentido da dificuldade, e sim desse briefing mais refinado, fazer com que não apenas eles consigam entender, mas que a minha gerente, a coordenadora, o meu mídia, quem quer que seja, desde o segurança que abre a nossa porta, que ele consiga falar essa linguagem. Então, o meu desafio não é o cliente. O meu desafio é treinar a equipe para ela estar qualificada para entender os meandros, com sensibilidade, os detalhes de cada diálogo, de cada pedido, de cada demanda. Então, o meu maior desafio ele é mais interno do que externo. Né? O cliente ele tem milhares de demandas, né? Cabe a nós ter a sensibilidade, a expertise para conseguir entender e responder à altura. Verdade. E aí, falando em cliente, eu queria que você falasse também um pouco do Natal desse ano. Quando eu entrei aqui, Ai, eu meu já fui coração! impactado. Eu sou uma pessoa que eu amo decoração de Natal. O vermelho, o verde, o prato, o azul, o dourado, faz brilhar meus olhos de longe. Quando eu entrei aqui hoje, eu já fui impactado pela decoração de Natal, pelo Natal que existe aqui no Empório. Uhum. E eu já saí ensandecido.
Obviamente existe um conceito, existe um tema, existe, né, sua curadoria ela é construída. Esse ano, o que é? Como se traduz o Natal do Empório esse ano? Interessante. Quando a gente começou, gente, eu sou apaixonada por Natal também, tá? E assim, antes da gente falar de conceito, eu preciso falar dessa paixão, porque construir o Natal para mim é de uma preciosidade surreal. Eu trago as minhas melhores memórias, tá? E eu tô falando desde a simplicidade à sofisticação. Mas falar de Natal é falar da Disney, sabe? É a Disney dos sonhos da gente, porque a gente brinca com um mundo de possibilidades. Eu vou para o lado, a gente tem um lado cristão, obviamente, eu venho de uma formação cristã, com todo respeito a todas as religiões, mas a gente professa a fé cristã. E quando a gente fala do Natal, Natal é vida, Natal é família, Natal é reunião, é confraternização, é abraço. Mas isso é o senso comum, e eu super concordo. Como traduzir isso anualmente numa forma diferente de pensar, né, sem perder essa essência? E este ano, consultando ali todas as nossas, os nossos clientes, os nossos colaboradores, se ouvindo, a gente chegou num consenso de que deveria ser o Natal do sentir. E a gente tem falado muito de luxo, né, Tamir? Luxo sob vários aspectos. Muitos aspectos. E qual é luxo? O que é luxo? O que é luxo para você? O que é luxo para mim? O que é luxo para o nosso colaborador? O que é luxo para o nosso cliente final? Cada um vai responder de uma forma. E aí a gente trouxe essa interrogação neste Natal. O que é luxo para você? Para nós, do Grupo Empório, luxo é estar presente, é sentir, é ter a essência de cada um de nós, da família, do amigo, do colaborador, em estado de presença. Então, é o luxo do sentir. Sentir a presença, sentir o amor, sentir o afeto, sentir o carinho. É se permitir estar presente. É como a gente falou mais cedo. O luxo, o presente, na verdade, de tudo isso do Natal é a presença. Então, é o luxo da presença, que é o que a gente menos tem hoje. É esse tempo, né? Então, é o luxo do sentir, é o ter tempo para estar presente, é o ter tempo para desfrutar, para contribuir, para compartilhar. É a pausa, né? É a pausa. Mas assim, tudo carregado de muito glamour, viu, gente? Abriu muito brilho. De muito brilho, de muita magia, de muita criatividade. Aqui no Natal do Grupo Empório é muito interessante falar, Tamir, porque é muito além, claro, da estética da loja. Nós estamos com a loja assim lindíssima, com tudo que vocês possam imaginar e não imaginar, de curadoria de peças, de objetos, de criações, tudo lindo. Mas, para além disso, nós temos as experiências. Então, a gente tem experiência de oficinas natalinas, a gente tem experiência de workshop floral e de mesa posta, a gente tem experiência de team building com várias empresas vindo para cá. São as experiências gastronômicas com o chefe metendo a mão na massa. Então, assim, dentro e fora da nossa casa. Então, o Natal, ele permeia todos os nossos negócios, com as nossas 1001 possibilidades de entregas, vermelho, dourado, azul, branco, verde, rosa. A gente está fazendo o Natal agora, dentre outros clientes, que é uma rede de sete unidades, né, de negócios, e cada uma dessas unidades tem um tema. Tem um tema central, Uhum. e tem e todos eles são ramificados por esse tema central. Cada uma dessas unidades, a gente tem um criativo. É mesmo. Então, massa. pois bem. Então, assim, e cada uma vai ser de uma cor. Cada um a gente traz um olhar, uma curadoria, um senso estético, um sentido muito peculiar, mas com base naquela matriz, daquela mola propulsora. Então, não é simplesmente fazer uma árvore de Natal, ou fazer um lettering bonito, ou uma guirlanda charmosa. Isso faz parte, Sim, né? compõe, né? Compõe, exatamente. Mas é pensar o Natal de cada um dos nossos clientes, né? E as ramificações. O Natal para vocês não é uma data, é um sentimento, então. É muito mais do que sentimento, Tamir. É presença, é estado de espírito, é viver, sabe? A gente está com esses 2 meses agora, né? Outubro e novembro, eu diria 3. Outubro, novembro e dezembro, respirando tudo o que Natal pode trazer e nos proporcionar.
né, de oportunidades, de desafios, de criatividade. É uma mola propulsora encantadora, inclusive para o mercado de trabalho, para a gente aumentar a equipe, para a gente poder fazer a roda girar na economia local. É uma grande oportunidade de, inclusive, colaboradores se descobrirem com talentos que outrora não tinham descoberto, né? Legal. Então, assim, é muito mais do que sentir, né? É um mundo de possibilidades. É um eterno descobrir planetas, né? Todos os anos e todos os momentos. Todos os momentos. E é gostoso. Imagina. Dá trabalho. Mas é um trabalho que pra gente é todo sentido, né? É o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Não lhe dar trabalho. Pensar por você, com você e transformar seu sonho em realidade. E fazer o olho brilhar no final. E fazer o olho brilhar. Não é no final, não, Tammy. No processo. No começo também, no processo. É verdade. Elis, vamos entrar na reta final agora. E aí eu queria falar com você sobre a sua liderança feminina dentro do mercado, dentro desse centro de negócios que existe aqui na nossa cidade, no nosso estado. Quando eu lancei o No Detalhe, eu escolhi apenas mulheres que eu queria conversar. Não que o projeto vai ficar limitado a mulheres, mas eu queria que o começo fosse com mulheres, porque eu acho que a trajetória da mulher ela é sempre mais interessante e precisa ser mais falada, conhecida, dita, porque muitas vezes não há valorização da trajetória, há apenas a valorização do momento, do brilho de quem está já no nicho, no altar. E eu acho que é o contrário, que a gente tem que entender a trajetória. É o processo, né? Você se enxerga como liderança feminina dentro do mercado baiano? Sim, e de uma maneira muito feliz, trazendo um olhar feminino para um negócio que não se limita ao feminino. Como eu falei, eu venho de uma história lidando diretamente mas com a grande maioria homens, então com muita masculinização, obviamente, e eu sair deste lugar valorizando tudo que eu construí de conhecimento, de repertório, de experiências, de amizades, mas eu conseguindo transformar tudo isso com um olhar feminino, tanto mostrando que é possível para outras mulheres, quanto oportunizando que outras mulheres cresçam comigo ou através de um viés que eu abra, uma porta que se abre aqui, uma oportunidade de trabalho pontual acolá, e inspirar através da minha força, do meu criativo, da minha... Eu tenho um lado muito destemido, né? Eu tenho um lado assim muito ousado. Então, é um ousado que precisa ter peito, né, para sustentar. Então, assim, eu sei que muitas mulheres são tão fortes quanto eu, ou melhores, ou maiores, mais especiais, e que não se permitiram colocar para fora todo esse talento. Então, eu sou realmente privilegiada de poder ter conseguido chegar num lugar de fala, não só como empresária, como empreendedora, como mãe, como amiga, como palestrante, com essa inteligência criativa, mas também ser ponte de realização para outras mulheres, né? Eu já trabalho com alguns projetos sociais em paralelo, eu já sou voluntária, né, de 2 instituições com os meus saberes, falo muito pouco sobre isso, porque acho que não tem que ser midiático, mas aproveitando a oportunidade, eu digo para você que para mim é muito salutar. Eu venho de uma família numerosa feminina. Que bom. Minha mãe é um exemplo de mulher muito forte, muito gênia, assim, e ela é minha grande fonte de inspiração, e foi a partir disso que eu me espelhei, e eu espero poder ser esse espelho para minha filha, para as minhas sobrinhas, para as minhas colaboradoras, inclusive de até desejar respeito dos próprios homens, né, que às vezes não estão valorizando a mulher que tem, a colaboradora que tem, né, a parceira que tem, não conseguem enxergar, porque elas mesmas, às vezes, não estão se permitindo nesse lugar, estar nesse lugar. Então, o que eu puder contribuir aí para tirar um monte de gente da caixinha, porque eu não sou da caixa, né? Pelo contrário. Não. Você deixou até a caixa bonita e decorada. Você saiu dela há muito tempo. Há muito tempo, deixa ela linda. Você integra esses movimentos associativistas femininos, já lhe vi em alguns movimentos aqui na Bahia.
Você acha que é um movimento que é importante? Sim, não tenho dúvida, eu tenho certeza de que são ajudas mútuas. A gente cocria, a gente pensa junto, a gente vê o desafio uma da outra, nós nos inspiramos nas outras e podemos, em muitos momentos, é aí que eu acho que mora a grande oportunidade de você ser ponte. Porque para mim é muito mais servir do que ser servida. Eu nasci para servir. Isso é da minha essência. Então, é poder estar dentro de um W2W, de um LEAD, de um Elas no Palacete, de quaisquer que sejam as associações que eu faça parte, e poder estar num estado de servir, para mim é o grande trunfo. E não o ser servida é consequência. Se vier, tá tudo bem. Mas se eu estou num lugar e eu não puder ser luz, se eu não puder ser o girassol, não faz sentido para mim. Então eu acredito muito nessas associações, acredito muito no poder das intenções dessas associações. Só entendo, Tamir, que é importante que quem está dentro dessas associações não criem ali, eu diria que rótulos e achismos de que a solução do mundo está ali dentro. Não. Quem entra só para fazer negócios está fadado ao insucesso. Se você não entra para servir, saia, não permaneça. Por quê? Porque você não vai ter longevidade, né? Você não vai poder ter perenidade, você não vai ser perene ali, não vai ser benquisto, Uhum. né? Então tem que ter essa troca, mas Esse olhar, né? principalmente o dar, o receber vem depois. Perfeito. Eu queria que você finalizasse agora olhando ali para nossa câmera, contando para a gente do fundo do seu coração qual é o grande legado que você visa em deixar para as pessoas diante de toda a realização de vida que você tem, de todas que você ainda vai ter e do poder que você sente de olhar para isso aqui hoje em pleno funcionamento e com o sucesso que lhe assiste. Desafiador. Eu posso falar aqui sobre diversos aspectos. Eu posso trazer aqui diversos exemplos e uma fala muito robusta e muito pensada. Mas eu prefiro esse lugar de fala genuíno, leve e tranquilo, como a gente veio conversando, para dizer o seguinte: quem estiver buscando empreender ou que está em meio ao seu processo empresariando e que está enfrentando inúmeros desafios, sejam eles financeiros, ou de equipe, ou de mercado, quaisquer que sejam esses desafios, não percam a essência de vocês. Porque foi a partir dessa essência que vocês começaram. Foi a partir dessa essência que essa mola propulsora começou a funcionar. Então, tudo que nasce de uma forma genuína, com boas intenções, calcado, obviamente, ali em processos, em elaborações bem pensadas, tem tudo para dar certo. E o tempo, não somos nós quem definimos. Esse tempo, para uns podem ser 3 anos, para uns pode ser 4 anos, 5 anos, 10 anos. Eu já vi empresas quebrarem com 3, 4, 5 anos e depois elas ressurgem e viram grandes potências. Ou o contrário, empresas de muitos anos que nunca deu muito certo, mas se sustentou por uma questão de vaidade, ou de necessidade de mercado, ou de conveniência. Então, a minha fala principal é: não percam o sentido que os trouxe até aqui. Então, olhar para Empório, olhar quase 4 anos depois da gente ter colocado essa pedra, né, fundamental aqui dentro, e ter aberto as nossas portas para tantos empreendedores, tantos profissionais liberais, para empresas, para consumidores finais, para estudantes, curiosos, clientes, não clientes, jornalistas, formadores de opinião, tanta gente que vem filmar aqui dentro, que vem fazer benchmark aqui dentro. É tão prazeroso olhar para trás e dizer: poxa, aquela louca, né, que apontavam, estava certa? Então você que está aí com dúvida, se consulte. Para de ouvir, para de olhar para o lado, olha para frente. Porque no final das contas, a prova é individual. Lembra do que os nossos professores falavam em sala de aula? Olha para frente, Elis, a prova é individual. Não é sobre pescar, sobre colar. É sobre a vida. A vida, a jornada, por mais pessoas, por mais contribuições que vocês tenham ao longo do processo, a sua jornada,
o seu caminhar, a sua prova é individual. Foca no propósito, foca na sua essência e vai, que dá certo. Eu quero ser alimentado por essa loucura dela diariamente. Chegar ao fim a nossa conversa, com um prazer enorme de tudo que foi dito e ouvido por você aqui. Entender esse personagem que vai muito além de quem está apenas à frente do Grupo Empório, eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que vise construir qualquer projeto que seja na vida. Quando uma mulher conta que ela geriu 2 filhos e uma empresa ao mesmo tempo, isso quer falar muito mais sobre a existência de um mundo que existe na sua cabeça do que apenas sobre um espaço físico. Parabéns por tudo que você fez, faz e tudo que você vai fazer, porque eu tenho certeza que a sua mente é uma usina que não para. E isso ficou muito claro pra gente. Muito obrigado por ter estado conosco aqui, participando desse projeto, por ter aceito nos receber na sua casa, e que casa, Obrigada. e que muitas outras oportunidades de voltar aqui aconteçam, porque eu saio daqui hoje encantado com o que é o Grupo Empório. E eu muito feliz de poder contar a minha história de maneira muito genuína a um canal de comunicação que eu admiro absurdamente. Essa proximidade, esse relacionamento muito saudável que nós nutrimos um pelo outro, um respeito mútuo enquanto profissionais, enquanto pessoas. Desejo vida longa no detalhe. Nós temos um quadro, eu tenho um programa que se chama Elis Pinhon Convida. Gostaria de colocar você nesse outro lugar já, de meu entrevistado. Vamos preparar isso aí nos bastidores, porque eu também quero ouvir sua história também. Vai ser um prazer. Eu sei que tem muita coisa linda para contar aí para a Bahia. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigada a você. Amei.